eu sou a Júlia Castro e eu gostaria primeiramente de agradecer o convite para fazer parte desse congresso tão especial que está sendo pensado já há bastante tempo, com todo cuidado, todo carinho aí do pessoal do FIS em Ortopedia. E o nosso grande objetivo é transmitir e trocar mesmo conhecimento, experiência, para que todos possamos melhorar a nossa prática, né? A nossa abordagem com os nossos pacientes. E aí eu fiquei com essa missão hoje de falar sobre comunicação, que é uma coisa que eu gosto muito de falar devido à sua importância. Então, para mim, hoje isso já é uma realidade. Enxergar a comunicação como um dos fatores mais, se não o mais importante de qualquer abordagem, de qualquer atendimento, entrevista com os nossos pacientes. E falando de dor, né? Que acho que daí fica ainda mais evidente essa necessidade de desenvolver habilidades de comunicação para lidar com esse público. Pacientes complexos, com dores persistentes muitas vezes, e aí é isso que a gente vai discutir um pouco hoje. Então, qual a importância da comunicação na nossa prática clínica? E aí, primeiro, eu faço uma outra pergunta. Nós somos bons em comunicação, nós profissionais de saúde? Então, eu trago aqui um estudo muito antigo já, mas não sei se seria uma realidade diferente hoje se a gente reproduzisse esse trabalho. É até um trabalho interessante de ser reproduzido nos dias atuais, que foi feito com a comunidade médica, mas que eu extrapolo, né, as informações tão ricas que tem nesse estudo para nós profissionais fisioterapeutas, no geral os profissionais de saúde, né? Acho que tirando os psicólogos que são treinados a comunicar, a ouvir e por aí vai, os outros profissionais têm uma falha importante nessa habilidade, né, de comunicação. E esse estudo ele traz pra gente que nós talvez não somos tão bons assim na comunicação como eu coloquei, porque em média os pacientes relataram para esse trabalho que eles são interrompidos, num primeiro contato com o profissional de saúde, eles são interrompidos após 18 segundos de fala. E aí, uma parcela de 23% desses pacientes, eles concluem o que eles precisam falar sem interrupção. Mas eles finalizam a sua fala com menos de 60 segundos e ninguém consegue falar por 90 segundos seguidos. Então a gente está falando de um espaço muito pequeno de tempo que tem disponível para a fala do paciente. E o quão impactante é isso, né? Quando a gente olha para essas evidências, o que a gente já sabe? Que as principais queixas sobre os profissionais de saúde, eles são a respeito de habilidades de comunicação e não de competência clínica. Então, quando os pacientes saem insatisfeitos de um atendimento, raramente é pela competência clínica, e sim porque o profissional não teve habilidade para comunicar. Um segundo trabalho aí mostra que os pacientes eles valorizam os diagnósticos, sim, mas tanto quanto os comunicadores, né? Então, eles querem sim diagnósticos qualificados, mas eles também buscam comunicadores qualificados, o que é raro de encontrar na área da saúde. E esse outro trabalho, coloca aqui uma relação profissional-paciente de sucesso, ela consiste em dividir percepções, sentimentos sobre a natureza do problema. Então, não é uma conversa unidirecional, onde o profissional dá informação. Eu tô falando aqui de divisão de percepções e sentimentos. Então, uma comunicação boa é uma comunicação que exige troca entre o que o profissional pode contribuir, mas muito do que o paciente pode dar de informação sobre a respeito da própria saúde dele, e também não é só ele dar informação sobre a própria saúde ou o próprio corpo, mas também que ele sinta que existiu espaço para ser ouvido, que ele conseguiu deixar ali as suas dúvidas, as suas preocupações e enfim, existe uma relação aí bidirecional e não unidirecional de troca. E aí, os pacientes que eles se sentem ouvidos, então aqueles pacientes que sentiram que ouviu troca, eles acreditam na experiência de confiança mútua e eles relatam maior satisfação e têm maior adesão ao tratamento e mudam de clínicos com menos frequência. Então, ele não vai ficar pingando de clínico em clínico, porque aquele profissional conseguiu gerar uma aliança e uma confiança no trabalho.
E nada disso é novo, né? Aquele primeiro artigo é super antigo. Isso que eu trago para vocês é uma entrevista que essa médica, ela é formada em enfermagem e medicina. E ela foi uma das pioneiras da visão do cuidado paliativo. Então, o cuidado paliativo é uma área que, no geral, abrange mais e traz esses assuntos da comunicação para o dia a dia. E aí ela falou lá em 1997 para a revista Lancet, numa entrevista, que a Lancet perguntou qual o avanço da medicina, né, que beneficiaria mais as pessoas. No que a medicina precisa avançar? E a resposta dela foi simples. O ímpeto universal por escutar melhor as necessidades e objetivos das pessoas. Então, o dia que o profissional estiver disposto a ouvir melhor, ele vai beneficiar muito mais pacientes e talvez não seja a gente não precisa de uma revolução tecnológica ou científica para isso. Estamos aqui, então, num congresso de dor crônica. Então, o que dizem as diretrizes hoje de condições crônicas de saúde? A dor crônica está dentro desse pacote de condições crônicas de saúde. O que dizem as diretrizes? Educação. Então, a gente precisa educar os nossos pacientes. Melhorar o entendimento dos pacientes sobre as condições. Mudança de enfrentamento. Então, talvez a gente saia da percepção que eu tenho que fazer algo passivo, meu paciente tem que receber alguma coisa. E essa mudança de enfrentamento, muitas vezes vai combinar com eu preciso dar ferramentas de automanejo para esses pacientes. E isso vai envolver mudança comportamental. Então, quando a gente olha para as dores persistentes, é uma experiência muito individual. Por que a gente tem que falar isso? Qualquer experiência é individual, mas quando a gente fala de dor persistente, isso fica ainda mais relevante porque existem presenças de comorbidades que influenciam muito a experiência. Existem aspectos ambientais. Então, o ambiente que esse paciente está inserido, ele vai influenciar diretamente a situação e a forma de enfrentamento, muitas vezes, da experiência de dor. As experiências prévias, então as coisas que já aconteceram, influenciam. Então, esse paciente ele vem pra gente com bagagem, com experiências que são anteriores e que influenciam diretamente o encontro atual. Experiências tanto positivas quanto negativas. Eles têm diferentes aptidões físicas, condicionamento, funcionalidade. A gente precisa olhar de forma bastante individual para isso. E existem aí o que já é muito falado hoje e que é extremamente relevante nesse contexto, são características psicossociais diferentes. Então, cada um tem crenças, comportamentos, emoções que vão influenciar nessa experiência. Então, esse é para dar ainda mais um contexto da importância, né, disso tudo na dor, esse é um ciclo, um modelo bastante conhecido já, proposto por um psicólogo offline. E aí, o que ele mostra para nós, assim? O que esse modelo, ele tenta entender o processo de dor e de cronificação da dor. Então, numa experiência de nocicepção, que são experiências que a gente tem todos os dias, a gente pode ter nocicepção, então o contato com a nossa cadeira, ou qualquer contato tátil, térmico que a gente tem ao longo do dia gera nocicepção. E aí, se o nosso sistema nervoso central interpreta aquilo realmente como uma ameaça, a gente tem um processo de dor envolvido aí como uma reação protetiva do nosso sistema, falando de forma simplificada. Os pacientes que têm um nível de ameaça baixo, ou seja, eles não julgam aquela experiência como algo realmente ameaçador, são pacientes que acabam priorizando os objetivos de vida, os valores de vida, a gente fala deles. Então, existiu a dor, mas ele prioriza manter as atividades que fazem sentido aí para a vida dele, e isso envolve otimismo e positivismo. E aí você vai ter uma intervenção mínima, ou muitas vezes o próprio corpo dá conta de resolver aquela situação e existe uma recuperação. Por outro lado, existe o ciclo de cronificação desse sintoma, que é quando esse nível de ameaça ele é interpretado como realmente muito alto
E aí isso tem muita parcela, muita contribuição de nós profissionais de saúde, porque se existe uma experiência de dor e eu dou informações negativas a respeito daquela situação, então eu falo que aquilo é perigoso, ou que deve tomar cuidado, ou que daqui pra frente a vida vai ter que mudar, que as estratégias de movimento têm que mudar. E isso acontece com muita frequência. São pessoas que passam por diversos profissionais e recebem sempre informações bastante negativas sobre a condição de saúde. São pessoas que vão acabar eles vão acabar priorizando o controle da dor e não a retomada de tarefa e de função. E nessa forma de priorizar o controle da dor, porque ele tá entendendo que é uma ameaça muito forte, que se tem dor tá me machucando, então eu não posso, isso tá envolvendo então esses medos, ele vai passar a evitar as tarefas. Isso vai gerar um desuso, seguido por incapacidade, e aí eu tenho dor novamente. E talvez não mais porque eu tenho uma nocicepção presente, mas sim porque esse ciclo vicioso está acontecendo. Então, imagina uma pessoa que deixou de fazer por muito tempo, que ela tá já com uma incapacidade, ela vai fazer qualquer movimento, ela tem dor. E por que tudo isso é tão importante? Porque dependendo do que a gente fala, a gente pode favorecer o ciclo de dor de incapacidade, ou seja, deixar essa pessoa colaborar para essa persistência dos sintomas e essa percepção de ameaça, ou dependendo do que a gente fala, a gente pode favorecer o processo de recuperação. Então, olhando para o processamento central da dor, a gente sabe então que o processamento da dor é a nível do sistema nervoso central. Quando a gente fala de dor aguda, o que aparece ali nos pacientes é que eles têm ativação de área somatosensorial 1, que é a área sensitiva. Quando o nosso paciente é crônico, existe sim áreas afetivo-emocionais que trabalham ali naquele sistema de conexão no processamento da dor. Então a gente tem que olhar para isso sim. A IASP já a IASP já colocou há um tempo que para a gente lidar com pacientes de dores crônicas, né, a Sociedade Internacional para o Estudo da Dor, a gente tem que olhar para uma mudança então de comportamento. Isso significa comportamento mental, somático e sensorial. Então o comportamento não é só a forma com que eu me mexo, o comportamento também é comportamentos cognitivos. Então, quando a gente olha para esse contexto cognitivo e emocional, existem crenças inadequadas que talvez precisem ser ressignificadas. Existe aí uma hipervigilância, né? Então, prestar atenção demais naquela área que está dolorida e perceber o tempo todo, qualquer segundo, qual que é a resposta do corpo, se está doendo um pouco, muito, qual postura exatamente provoca aquele paciente que está hipervigilante naquela situação. O catastrofismo, que então o pensar que aquilo é muito ruim e que nunca vai melhorar. Então, isso é muito frequente nos pacientes que sofrem com dor. E a baixa autoeficácia, que é uma autonomia muito baixa. É acreditar que o profissional ele vai me ajudar, ou às vezes ele nem acredita, mas assim, é depositar todo o sucesso terapêutico na mão dos profissionais. E dos aspectos, e não acreditar que pode existir um automanejo aí. E todos os aspectos físicos que envolvem mudanças do padrão de movimento, comportamentos mal adaptativos, comportamentos dolorosos e a hipersensibilidade. Então, são alterações no comportamento nesse âmbito mais físico que a gente observa. Então, na fase adaptativa, então na fase aguda, a gente tem algumas adaptações do corpo que são proteções necessárias. Então, o corpo ele faz isso de forma automática para diminuir os níveis de dor e incapacidade. Quando isso já está na fase crônica, todo esse excesso de preocupação e de proteção, eles acabam favorecendo a dor e a incapacidade. Porque daí a gente já olha para esses comportamentos como mal adaptativos. Então, cuidado com as nossas explicações. Porque as nossas explicações muito anatomopatológicas, cinesiopatológicas e biomecânicas, elas correm risco da gente transmitir mensagens que vão gerar mais medo, mais desuso e aí mais incapacidade. E aí quando a gente olha para diretrizes conservadoras de tratamento de dor, e aí eu trago um exemplo de um guideline de dor lombar, mas que é a mais estudada pela alta prevalência, mas que isso não é diferente para outras condições crônicas. Então, as intervenções não invasivas, o que é padrão ouro é a recomendação para manter-se ativo,
Então, o paciente crônico não está de repouso. Educação, e aí a gente vai entender o porquê. Exercícios ativos e a terapia cognitivo-comportamental. E aí, o porquê a gente está falando de exercício ativo, de educação e de automanejo? Porque já está bem estabelecido na literatura que o maior mediador de efeito entre sentir dor e ficar incapaz, gerar incapacidade por conta de dor, é a autoeficácia. Então, é uma revisão sistemática importante que mostrou isso. Quem desenvolve incapacidade, normalmente é quem não tem essa autoeficácia, esse automanejo da condição. E aí, quando a gente olha para isso, a gente tem que pensar que o profissional, ele atua nos pacientes com dor crônica como facilitador. Ele precisa facilitar e estimular a autoeficácia. E por que queremos autoeficácia? Porque a gente quer a mudança de comportamento desses indivíduos. Então, já que essa dor crônica ela tem influência daqueles vários fatores multidimensionais, a gente tem que mudar de comportamento, como a Yaspa colocou. Primeiro que mudança de comportamento nós estamos olhando. Então, como fisioterapeutas, a gente olha sempre bastante para exercício ou atividade física. É a nossa primeira mudança de comportamento que vem à cabeça. Mas aí é suficiente, já que a dor crônica tem influência desses vários fatores, é suficiente a gente olhar só para exercício e atividade física? Parece que não. A gente atua nesses pacientes crônicos como um profissional de saúde atua. Então, a gente não olha tanto para técnica e mais ferramenta para um processo. Então, a gente para de ser tecnicista. Então, eu recupero aí a minha função profissional de saúde, de olhar para todos os fatores que estão colaborando aí com essa persistência da dor e aí ajudar nesse gerenciamento do cuidado do paciente. E aí não é que eu vou tratar condições que são fora da minha área. Então eu não vou tratar depressão, não vou tratar ansiedade, mas eu preciso considerar que existem esses fatores colaborando. Talvez ser uma ferramenta para ajudar com que meu paciente perceba essa influência. E tudo que a gente vai falar de mudança de comportamento daqui para frente, eu posso sim ser um ajudante aí nessa mudança comportamental em vários âmbitos, mas não tratando clinicamente condições que estão fora da minha alçada, e isso é importante deixar claro. Então, a gente quer também que esses pacientes eles manejem estresse, ansiedade, depressão. É fácil manejar? É fácil tirar medo de alguém? É fácil promover a higiene do sono? É fácil regular a alimentação? A gente fala isso com muita frequência, né? Você precisa melhorar a sua alimentação, precisa não ficar estressado, são conselhos. Mas parece que isso não é tão eficaz. Quando a gente fala de forma conselheira, você precisa isso, precisa aquilo, e aí você vai lá e explica a influência do estresse, parece que isso não é tão eficaz. Porque nós estamos falando de mudanças de hábito. E qualquer tipo de mudança de hábito é extremamente desafiador. Então eu trago uma frase de um livro que eu gosto muito, que é: como então esperar que, com uma ou duas colocações, em encontros tão curtos, algo possa realmente afetar o trem da história de cada um de nós? O trabalho acontece fora da sessão. E aí a gente começa uma jornada com esse paciente, com esse olhar multidimensional e esse olhar humilde o suficiente para saber que não é a sua só informação jogada que é importante, que vai provocar efeito. A gente entra realmente numa jornada não para a pessoa fazer algo por ela, mas sim com ela. Então, eu tô aqui do lado e a gente vai olhar, vai traçar um objetivo, um planejamento, e aí esse paciente, ele tem independência, e isso é muito importante, o que a gente quer o tempo todo é dar essa independência. A conduta, ela é, sim, muito direcionada e sempre baseada no contexto individual de cada um. Então, esse estar não é para a pessoa, eu não vou dar essa informação para a pessoa, dizer o que fazer para a pessoa, eu não vou fazer uma terapia manual para a pessoa, eu vou fazer, mas entendam que é o contexto que isso está inserido. Então, se eu der só coisas passivas, eu vou ter baixa chance de melhorar o desfecho a médio e longo prazo. Então, eu posso associar questões passivas de informação, de terapia manual, de exercício ali comigo, coisas que eu posso dar efetivamente, mas ferramentas de automanejo, que devo ter resultados mais efetivos de médio e longo prazo. E uma outra frase do mesmo livro é:
Uma das coisas que tem tornado a experiência da escuta mais difícil e rara é que os progressos da nossa individualização nos tornam cada vez mais buscadores de resultados concretos e mensuráveis, o que nos subtrai do caminho e nos coloca antecipadamente em pontos de chegada. Escutar é essencialmente estar no caminho. Então, a escuta ela é mais centrada nesse processo do que no produto. Ela é mais dependente do caminhar junto do que chegar no lugar certo. Então, aí eu trago a importância da comunicação, que é a escuta. Um dos fatores mais importantes aí. Porque o que eu quero é entender o meu paciente. Então, eu até não preciso entender só a dor dele. Eu preciso entender o meu paciente. Isso é pautado numa forte aliança terapêutica. Então, eu vou fazer uma abordagem que ela é motivacional. Motivacional não no sentido que eu vou motivar o meu paciente, aí vocês vão entender o porquê, mas porque a gente evoca a motivação dele para mudar. Uma escuta que ela é ativa, questões reflexivas, usar, às vezes, lançar mão de analogias ou associações para que o paciente entenda melhor o que está acontecendo. Identificar discrepâncias, o que é isso? Às vezes o paciente tem a expectativa de que aquilo vai ser uma ameaça ou de que aquilo vai doer, e aí você, durante a experiência, consegue promover algo diferente, e aí ele percebe o quão discrepante é o que ele achava que não podia e o que talvez seja tudo bem fazer, ou o que ele achava que ia doer, e aí com a experiência guiada com você, ele vê que pode acontecer sem dor. Então a gente identifica essas discrepâncias, né, e viola algumas expectativas que já vêm. E isso é sempre baseado em contextos muito individuais. Então, eu trago aqui mais um artigo para contribuir com essa discussão, que foi um artigo qualitativo, que foi investigar, conversar com os pacientes. E esse artigo, ele fala, me conte dos seus sonhos e dos seus objetivos. Então, para a gente estruturar a nossa comunicação baseado no cuidado centrado do paciente em pacientes com dor crônica. Então, como a gente vai fazer uma comunicação centrada no paciente, de forma individual? Talvez uma das grandes missões aí nessa etapa que nós estamos, então a gente já entendeu a influência de fatores multidimensionais, isso já é muito importante para o avanço dos nossos conhecimentos e para tratar melhor os nossos pacientes, mas talvez estejamos ainda numa situação, numa posição muito de professores, né, de um modelo mais hierárquico, onde eu detenho a informação e aí eu jogo um monte de informação para o meu paciente. Pode ser não, mas eu não falo mais de forma biomecânica, cinesiopatológica, eu falo da educação em dor, neurociência, mas também é uma forma unidirecional algumas vezes. Então, você jogar um monte de informação para o seu paciente, isso pode ter essa característica de ensinar a ele o que é certo. E isso não é educação. A educação, ela acontece quando existe realmente uma mudança, aquilo faz sentido para o paciente e existe uma mudança funcional depois disso. Então, eu trago uma questão que eu preciso realmente ensinar sobre a influência dos fatores multidimensionais para esses pacientes, dar uma aula mostrando cada detalhe da neurociência aí para ele se entender melhor. Será que é preciso disso? Ou eu posso investigar com curiosidade? Ao invés de ensinar, eu vou investigar, eu vou me colocar na posição de ouvinte. E aí, esse estudo que eu trouxe, agora o qualitativo, ele pergunta para o paciente como a dor impacta a sua vida. Então, ao invés de ensinar, ele perguntou como a dor impacta a sua vida. E aí os pacientes responderam 99% impacta fisicamente. 93% disseram que a dor impacta emocional e mentalmente. Então, olha como eu não preciso ensinar. Se eu evocar, se eu perguntar isso para eles vão me dar essa resposta. 93% falaram, a dor me impacta muito emocionalmente e mentalmente. E tem um impacto financeiro e espiritual também. E tudo isso pode ser investigado ao invés de imposto. Então, isso ao invés da gente ficar aplicando um monte de questionário, eles são importantes sim, mas em alguns momentos, talvez não naquela primeira conversa que a gente está gerando conexão, isso ao invés de ficar aplicando um monte de questionário específico, de escala específica, eu pudesse olhar e investigar com curiosidade esse paciente e falar qual a sua habilidade em comunicar a sua dor. Então, perguntaram isso
para esses pacientes desse estudo. Então, você se sente capaz de falar sobre essa dor, de fazer as pessoas entenderem o que você está sentindo? E o que foi mais curioso é que os pacientes, eles falaram sim, que eles são capazes de falar sobre a sua dor, mas o profissional não entendia quando eles descreviam. Então, eles não acham que eles não conseguem falar, mas eles acham que a pessoa que tá ali não tá entendendo. Ou seja, talvez o problema seja daquele ouvinte. Ele não mostrou que ele entendeu o que o paciente quis dizer. E isso é muito grave. Então, a capacidade de comunicar não está necessariamente relacionada a outras pessoas entenderem a experiência de dor. 50% desses pacientes, eles relataram que teve discordância entre o que o profissional disse que entendeu e o que ele quis realmente entender. Então, olha a falha da comunicação aí. E olha o que veio de rico. Eu peguei algumas frases importantes dos pacientes nesse estudo, que é: porque eu tenho dificuldade em me explicar, eu tendo a me subestimar. Será que eles se importam ou eu sou um chorão? Até que você ande nos sapatos de outras pessoas, você não saberá como é sentir a sua dor. Eles não entendem a minha doença o suficiente para me ajudar. O meu clínico é muito empático, mas não acredito que ele realmente me entenda. E olha quanta informação dá para tirar disso. Ele achou, sim, o clínico dele simpático, ele estava ali, mas quando ele falou o ponto de vista dele, ou quando ele expôs aquilo que ele queria colocar, ele não sentiu que foi ouvido. E aí, será que ele não sentiu porque foi a linguagem verbal do médico que invalidou, ou do clínico que invalidou o que ele falou? Ou será que as reações, a forma de comunicação não verbal ali no momento mostrou que ele não estava escutando, ou que não tinha nada a ver? Não existiu conexão suficiente. É isso que é importante ficar claro. E para onde nós estamos olhando para manejar a dor crônica? A gente tem que pensar no foco na função desse paciente. Então, a gente para de olhar os defeitos e as fraquezas na hora da nossa avaliação e da nossa entrevista, e a gente mira naquilo que tem potencial. Então, ao invés de eu olhar os defeitos desse paciente, eu olho aonde ele pode chegar. Então, eu coloco o foco na função que ele deseja atingir. E aí, eu posso mudar o nosso olhar para não olhar só pro nível de dor, mas sim para ele falar sobre as atividades diárias, as relações, o trabalho, as responsabilidades, os objetivos, os sonhos. Então, um exemplo é: você pode me contar sobre a sua rotina, incluindo como é se cuidar, como é cuidar da casa, como é trabalhar? E aí eu tô falando então de uma conversa. O convite é para que aconteça uma comunicação espontânea, que a gente traga menos bagagem nossa prévia, perguntas prontas e pré-formuladas, para que seja possível criar vínculos. Então, quando a comunicação ela acontece de forma espontânea, e aí eu tô dizendo que eu tô escutando mais o que eu tô falando, e eu tô aberta para aquele momento e para aquela experiência, as informações elas fluem mais, né? E muito mais fluidamente. Teve um errinho aqui, elas fluem. Então, fazer perguntas que façam conexão e coloquem, então, o provedor como ouvinte. Eu paro de achar que eu tô promovendo todas as informações e eu escuto. Então, para isso, eu preciso de menos perguntas pré-formuladas. Saímos de uma posição de fechar diagnóstico certo e entramos aí numa possibilidade de encontrar diferentes caminhos. E aí, o que a gente consegue modificar quando a gente fala de pacientes com dor crônica? Eu consigo melhorar esse entendimento da dor. Então, eu não quebro crenças, mas eu ressignifico algumas crenças e eu reasseguro que tá tudo bem e que a gente vai conseguir melhorar junto e talvez não esteja nada grave quanto eu achava que estava. E aí, a gente vai expor esse paciente de forma controlada a movimentos, tarefas que estavam sendo evitados. E manejar, então, estilo de vida. Então, o que é esse estilo de vida? Que é uma forma muito genérica, mas é talvez cuidar do olhar para a atividade física, para uma higiene do sono, para o manejo do estresse, para a ansiedade. Mas, como eu falei, são fatores que não são fáceis de mudar, porque são hábitos e envolvem mudança de comportamento. Então,
a comunicação ela entra como uma ferramenta ativa, não só para melhorar a nossa relação terapêutica com o paciente, mas para conseguir promover mudanças comportamentais. Então, da onde a gente veio antes, na nossa era mais tecnicista, eu sei, né? O profissional ele sabe, ele manda, se o paciente quiser, ele obedece. E aí, nesse modelo, a gente não perguntava nada, a gente ia lá e colocava a nossa técnica. Aí nós subimos um degrau, a gente começou a considerar que as pessoas elas têm uma história que vem antes da dor, essa história ela é extremamente individual, então eu vou perguntar. Então foi aí que surgiram usar as perguntas abertas com esses pacientes, que eu vou falar o que é. Então eu pergunto de forma reflexiva. O que, por quê, quando, onde, eu já investigo. Mas talvez agora a gente esteja subindo um terceiro degrau, que é uma forma de conversa colaborativa, para almejar, sim, aquele fortalecimento da motivação e comprometer o paciente com a mudança. Então, nesse cenário, eu pergunto sim, mas talvez um pouco menos, e eu reforço aquilo que o paciente já traz de informação, eu faço reflexões, eu reflito aquilo que foi dito e eu faço alguns resumos, que é essa forma de conversa colaborativa. E uma dessas formas de conversa é a entrevista motivacional. Então, não é à toa que um dos maiores pesquisadores de dor aí, o Dionísio, que começou a falar de educação em dor há vários anos atrás, hoje o grupo dele já observa que talvez não seja suficiente a gente educar em neurociência da dor, e sim integrar estratégias de entrevista motivacional, estratégias de mudança comportamental para conseguir ter efeitos positivos com os nossos pacientes. Então, nós iniciamos a nossa escuta como uma viagem que será conduzida pelo próprio paciente. Como convidados, é importante levarmos a mínima bagagem possível, se não quisermos definir o roteiro ou estabelecer os nossos próprios interesses quanto a ele. Então, a chave disso tudo, que eu acho que já dei várias dicas durante, é que tudo isso é pautado sobre uma boa e forte aliança terapêutica. Porque quando eu crio uma aliança terapêutica, eu consigo resultados favoráveis. E o inverso é verdadeiro. Alianças terapêuticas fracas, elas são preditores de resultados desfavoráveis. Então, entram conceitos importantes que aquela paciente falou, né, que a pessoa foi empática. Talvez o médico ou o clínico tenha sido ele simpático naquele momento. Mas a empatia, a simpatia é você ser feliz o tempo inteiro, então você ficar animado e tentar trazer aquela pessoa para ficar animada também. Isso não é eficaz muitas vezes, principalmente quando tem alguém em sofrimento na sua frente. A empatia, eu já me coloco junto com o sentimento do outro. Então eu reconheço o que ele está sentindo e eu entro em conexão com aquele sentimento. A compaixão, ela traz algo a mais. O componente diferente ali é a ação. Então, a compaixão, ela pode ser compreendida como um meio de tentar fazer o profissional se aproximar mais verdadeiramente da pessoa e não do problema. Uma vez que o profissional consegue ter acesso à unicidade de cada um, torna-se possível uma melhor compreensão das complexidades individuais que dificultam as mudanças. Então, sobre esse ponto de vista, eu enxergo o paciente como protagonista de qualquer intervenção. Ele é o ponto-chave, ele é a parte principal, porque eu preciso de motivação para fazer mudança de comportamento. E motivação é um recurso que é interno, vem da palavra motivo, que é aquilo que faz mover, é o motor. E ninguém coloca a motivação no outro. Esse motivo ele precisa ser evocado do paciente. Por que ele quer mesmo melhorar? E aí, essa mudança de comportamento, a gente precisa reconhecer que existem estágios para conseguir chegar na mudança comportamental. Então, existe um estágio de pré-contemplação onde eu nem sei que eu preciso mudar. Existe um estágio de contemplação onde eu já reconheço que eu preciso mudar, mas aquilo ainda não cabe na minha realidade. Então, eu preciso realmente mudar, mas hoje em dia não dá, eu não tenho tempo. São essas frases de sustentação que mostram que o paciente ainda não está pronto para a mudança. Existe a preparação, onde eu já reconheço que eu preciso mudar e eu vou pensando em estratégias e vou me programando para fazer uma mudança de comportamento. E existe a ação efetiva. Então, eu estou já me comportando de uma forma diferente. E lembra que essa mudança de comportamento ela pode ser exercício, higiene do sono, manejo de questões psicossociais, enfim, todo aquele pacote. E aí, cada paciente vai dizer para onde está precisando
mudar. E a manutenção disso, que é o mais difícil. No tempo todo desse processo podem existir recaídas e tudo bem, elas são bem-vindas, porque a cada vez que eu dou um passo para trás, um degrau para trás, eu já tenho recursos que eu conquistei antes para dar muito mais fácil esse passo para frente de novo. Então nem tudo está perdido. E como nós, fisioterapeutas, falhamos muitas vezes, o paciente chega para nós e a gente vai direto para a ação. Então a gente prescreve, diz o que fazer, passa um monte de dica, de orientação no primeiro dia, onde muitas vezes quem está na nossa frente ainda está indicando que ele não está pronto para mudar. As falas de sustentação indicam que ele ainda não está pronto, que talvez ele esteja ali numa fase de contemplação. Ele sabe que ele precisa, mas ele ainda não se vê capaz de mudar. E aí a gente pula etapa. Então, a mudança de comportamento, ela é sempre a melhor meta, sim, mas nem sempre a melhor escolha. Isso vai depender de que degrau, que fase de preparação para a mudança aquele indivíduo tá. E aí, a comunicação, ela entra aí, as habilidades comunicativas, porque uma boa entrevista, ou então as sessões, são várias entrevistas, as outras sessões também envolvem entrevistas, elas favorecem essa mudança de comportamento e elas aumentam a aderência ao tratamento. Então, pacientes que têm oportunidade de se comunicar de forma aberta, holística, sem interrupção, melhoram os resultados e têm um melhor senso de autoeficácia e confiança na sua saúde. E uma boa aliança terapêutica aumenta a aderência e o comprometimento do paciente sobre a sua própria condição de saúde. Então, umas dicas, não cabe num congresso a gente falar de todas as ferramentas, porque não tem tempo para isso, mas talvez o objetivo aqui seja ressaltar a importância disso no manejo dos pacientes com dores persistentes e dar algumas dicas para onde a gente pode olhar. Então, o que é uma pergunta aberta que eu comentei lá? É uma pergunta, eu gostaria de ouvir sua história, me conta sobre a sua dor, o que te trouxe aqui hoje. É aberto o suficiente para o paciente colocar aquilo que é mais importante, que ele julga mais importante. Então, essa pergunta aberta, ela vem seguida de uma boa escutativa. Eu vou deixar aquele paciente falar sem interrupção, pelo tempo necessário que ele precisar falar para se sentir ouvido, para saber que você sabe a história dele, que você sabe as experiências prévias dele, você sabe as crenças, os medos, os fatores aí envolvidos. Então, é aquela oportunidade dele se sentir ouvido e que tem alguém ali na frente que agora entende realmente o que ele está trazendo. E o que também faz parte de uma pergunta aberta, os questionamentos reflexivos, que são como, o que, por quê. Então, a gente não faz perguntas que o paciente responda com sim ou não. Então, para fazer tal movimento dói? Ele responde sim ou não. Você pode perguntar, como é para você fazer tal tarefa? E aí o paciente ele não consegue responder sim ou não, ele tem que pensar como é. E aí, essa pergunta reflexiva, ela já é terapêutica por si, porque o paciente ele vai refletir para te falar. E numa dessa caem muitas fichas, né? De influências e talvez até para onde a gente pode olhar para melhorar. Uma grande armadilha quanto mais pergunta, mais o profissional se enrola. Então a gente às vezes se empolga nas questões reflexivas, pergunta um monte de coisa e não responde nada. E não responde, né? A gente abre várias portas e não consegue fechar. Então aquilo não fica conectado mesmo. Então, exemplo de perguntas reflexivas, né? Uma dica importante é que nós somos geralmente mais convencidos, é mais fácil convencer o ser humano por razões que eles mesmos encontram respostas. Então, alguém falar alguma coisa que você deve fazer é pouco efetivo. E quando você chega à conclusão sozinho de que você precisa fazer algo, a eficácia disso é maior. Então, uma frase comum aí, você precisa ter menos medo, ser mais ativa. Ou eu posso transformar isso numa questão reflexiva. O que você acha que pode fazer para ficar mais ativa? Quando o paciente está com medo, com cinesiofobia, e aí a gente vira e fala com o maior carinho, né? Não se preocupe. Talvez isso não seja tão eficaz do que eu perguntar, o que te preocupa? Então, nessa situação que eu olho para ele, eu falo o que te preocupa, ele vai trazer informações muito mais ricas do que eu falar da boca para fora, não se preocupa. Porque daí eu vou entender de onde vem essa preocupação dele, de onde vem esse medo dele, e eu consigo ajudar muito mais do que eu falar de forma diretiva, não se preocupe. Então, eu estou espelhando o meu paciente, é outra estratégia. Então, as perguntas são uma estratégia, o espelhamento é outra.
Eu reconheço que o indivíduo está ali na minha frente, agradeço aí a foto do Léo disponibilizar, mas eu agradeço, eu reconheço o sentimento da pessoa que está na minha frente, eu me comporto nessa sintonia da mesma forma. Então, com um sorriso, ele tá sorrindo, apoiado na cadeira, tá apoiado. Se ela viesse pra frente, o Léo viria pra frente pra escutá-la. E aí eu vou espelhando essa forma de comunicação não verbal que é muito potente, né? E que a gente pode usar disso para melhorar a nossa conexão. Isso acontece de forma instintiva em muitos casos. Então, tem algumas pessoas que têm que pensar para fazer, mas na maioria das vezes, quando existe conexão ali com a conversa, isso acaba acontecendo de forma natural. Então, se vem alguém para você que tá chorando, que tá em sofrimento, você não precisa positivar nada, ficar feliz e falar que ele precisa olhar o lado bom da vida. Se ele tá chorando na sua frente, sofrendo, você tá com uma cara séria, escutando aquilo que ele tá te falando, sem tentar melhorar nada, sem tentar corrigir ninguém. E aí, pra gente atingir aqueles objetivos, que é o foco, a gente tem que pensar qual o foco do meu paciente, né? Então, os objetivos, eles têm que ser bem estabelecidos, sim, porque eles vão guiar a nossa intervenção para aquilo que o paciente precisa e deseja. Então, eu saio daquela vontade de ganhar força, amplitude e propriocepção e eu entro no foco na função, na tarefa, daquilo que ele te procurou porque ele tá com dificuldade. Então, eu vou investigar o que é importante para cada um dos meus pacientes. E aí, dicas para conseguir chegar nesse foco me fale 3 objetivos que você deseja atingir, por exemplo. Imagine um cenário onde não tem dor, o que você faria? Como você imagina a vida sem dor? Então, não estamos falando de ser legal ou simpático. Muitos de nós, a gente foi estudar a fisioterapia, a área da saúde, porque a gente gosta de lidar com pessoas, então é fácil a gente ter uma boa relação com o nosso paciente. Mas não é disso que é, né, a aula, não é disso que é a nossa discussão hoje. É que uma conversa que ela é fechada, ela induz ao paciente o que você quer. O que você quer que ele saiba, o que você quer que ele faça. E uma conversa aberta, ela traz o que é relevante para ele. Então, eu vou evocar do meu paciente as razões que ele tem para mudar. Então, a evocação, ela traz uma proposta de ajudar o paciente a se recordar de elementos próprios e únicos que podem se tornar motivos para que haja uma mudança de comportamento. Então, quando eu falo de evocação, eu não estou tentando enfiar informação em ninguém e nem enfiar a prescrição do que eu acho que é certo para ninguém. Eu reconheço que o paciente, o cliente, ele tem suas verdades e algumas respostas já para vários questionamentos, ele já tem isso certo, mas eu também reconheço que eu também tenho informações para ajudar. E aí existe uma troca nesse processo entre essas informações. Então, o profissional, ele evoca o que o paciente já tem de informação e qual a autonomia desse indivíduo quanto ao saber de si mesmo, que é muito mais potente do que o nosso saber em relação ao outro. E aí existe essa troca. E no final eu saio de lá com um pouco dele e ele sai da conversa também com um pouco de mim. Então, quem é esse paciente? Faz sentido que todas as nossas intervenções elas sejam através de um exercício isolado específico, uma técnica isolada específica? Talvez não. Porque a gente sabe hoje que para dor crônica, o efeito do que a gente observa que acontece com as nossas intervenções, ele é diferente do efeito terapêutico. O efeito observado é, nossa, meu paciente melhora muito com o que eu faço. O efeito terapêutico é o quanto daquele efeito que você observa, realmente foi da intervenção. Porque a intervenção é essa parte aqui da seringa pequena. E o efeito observado é tudo isso aqui. Então, quando você olha para a melhora do seu paciente, aqui está o pedaço da sua contribuição e aqui existe a receptividade, a experiência, o efeito placebo que está em todas as intervenções, a relação. Então, todo esse contexto influencia no nosso efeito observado. Então, eu paro de olhar de forma tão específica e aí eu convido o paciente a realmente ser protagonista da própria vida. Então, essa é uma imagem que a Jéssica aqui pensou e aí uma amiga dela desenhou, que relata muito o que é a experiência da terapia cognitivo-funcional, que tem tudo a ver com o que a gente falou hoje, que é os pacientes com dor, muitas vezes eles se afastam
daquilo que já foi muito bom na vida deles. Isso aqui pode ser momentos de lazer, pode ser muitas vezes esportes, atividades, tarefas. Os pacientes, eles tendem a se afastar de coisas que já fizeram muito bem. E aí o nosso convite é para que eles olhem de novo para essa luz. Então já existiu um momento da vida que a vida foi melhor do que está hoje. Que momento foi esse? E aí a gente evoca os momentos de vida que eram melhores. Então, que nesse exemplo, né, que dançava, que fazia ginástica, que jogava bola, que era um momento de vida melhor. E quando eu convido o meu paciente para olhar para isso, que já existiu uma fase melhor, e a gente tenta se reaproximar dessa fase melhor através da ressignificação do que é essa dor, através da exposição gradual a movimentos, tarefas específicos, e aí encorajando para o estilo de vida, para mudanças de comportamento, eu tô trazendo eles de volta para essa luz de novo, que é o bright spot, que a gente fala tanto na mudança de comportamento. É a luz ali no fim do túnel que a gente olha e se aproxima de novo para conseguir realmente um efeito, e não é sucesso terapêutico, mas é conduzir de forma guiada, centrada nos valores de cada um. Então eu posso perguntar para esse paciente como era a vida quando começou a dor. Então, que momento foi esse de vida? Posso perguntar como que era a vida quando não tinha dor nenhuma. Eu posso perguntar o que mudou na vida dessa pessoa depois que ela começou a sentir dor. Como ela se enxerga no futuro. Então tá vendo que são questões abertas que vão trazer coisas muito ricas, inclusive insights de como a gente pode conduzir, porque esse paciente ele já esteve melhor e a gente pode resgatar esse momento que ele já esteve melhor para conseguir melhorar de novo. Por isso que se fala tanto hoje da escala funcional específica. Então eu paro de fazer questionários tão fechados que me trazem informações, às vezes, isso não é para pesquisa, mas para clínica, né? É usado em pesquisa também, mas para pesquisa é importante alguns questionários mais objetivos e quantificar as coisas de forma melhor. Mas para clínica é muito importante a informação qualitativa daquele indivíduo. Então, eles vão falar aqui qual a tarefa que está sendo dolorosa, temida ou evitada. Eles vão dar uma nota de 0 a 10, o quanto tá fácil ou quanto é difícil fazer aquela tarefa, para ver a melhora daqui para frente. Então, o resultado dele é pautado em funções da vida dele. E aí eu não estou impondo ideias ou dizendo o que fazer, porque se eu faço isso, eu tenho mais chance de gerar o que a gente chama de backfire effect, que é aquele paciente que fica muito chateado com a conversa, que ele se sente julgado, talvez ele vai sair de lá falando que você falou que a dor é da cabeça e aquela coisa toda. Quando a gente diz o que fazer, é pouco empático, porque parece muito simples. Você tá falando de forma tão fácil, você tem que ir lá e fazer isso. Você torna muito simples alguma coisa que ele tá com dificuldade de fazer. E isso é pouco empático. E eu trago essa conversa, então, para as questões mais reflexivas. Porque daí a resposta vai vir do paciente, isso vai facilitar o engajamento. E essas reflexões, elas vão facilitar também essa mudança comportamental. Então, eu vou evitar aquele backfire, que é aquela situação chata, como? Com o processo também de aceitação. Então, também vou aceitar o que vem dele, o entendimento dele, a crença dele. E aí, eu gosto de enxergar essa relação como uma dança, onde eu não brigo com a resistência. Se tiver resistência por parte do paciente, eu não brigo com ela. Eu convido o paciente para dança, onde eu vou dar um passo para frente, um para trás, o paciente dá um passo para frente, um para trás. E, eventualmente, alguém pode pisar um no pé do outro, mas volta e daí recomeça. Então, ninguém vai tentar enfrentar as resistências. Isso não dá certo. A gente lida com essa resistência. E formas, dicas aí de comunicações, de uma comunicação aberta na nossa área o que você poderia fazer para aumentar a atividade física? Ou por que é importante para você melhorar o sono? Como você deseja melhorar a sua alimentação? Então você pergunta de forma reflexiva e a resposta vai vir do paciente. Fazer um resumo. Então, depois de uma conversa longa, de uma entrevista longa, a gente pode lançar a mão de um recurso que é resumo, onde a gente faz um conjunto de reflexões, linka um ponto com o outro. Esse linka um ponto com o outro é porque o resumo ele pode entrar também em vários momentos da entrevista, não preciso só fazer no final. O paciente falou, a gente conversou bastante um tema, pede permissão, faz um resumo, pega os pontos chaves,
daquilo que foi dito, e eu faço também um resumo no final de tudo, porque essa estratégia, ela dá essa conexão, nossa, eu fui ouvido, ele tá aqui, ele tá interessado, ele sabe o que eu tô falando, e dá permissão também de corrigir. Caso você fale alguma coisa que o paciente acha que não é isso, ou não foi isso que eu quis dizer, existe espaço para correção. E aí, essa confiança, ela aumenta, né? E aí sim eu vou planejar. Então, eu não chego olhando para o planejamento o que a gente vai fazer de conduta, que era um hábito nosso, mas eu vou planejar no fim disso tudo. E aí eu vou negociar um plano de ação, onde o paciente vai dar contribuições e o fisioterapeuta também, com o foco e o objetivo que seja dele, com essa conversa que ela é colaborativa, alinhando as expectativas, isso é importante, e com metas realistas e bem definidas. Eu trabalho com metas pequenas. Eu não vou sair de lá com 1001 orientações do que eu tenho que mudar minha vida em uma semana. São metas pequenas e que a gente vai atingindo antes de conseguir pensar em mudanças maiores. Então, mais uma frase para terminar do livro é: quando você se sente escutado, você quer mais. E quando você acha que escuta o outro, quer mais também. Quando essas duas coisas acontecem, eu tenho para mim uma regra: avance a próxima casa, mesmo que isso seja imprudente. Então, o que eu tô tentando trazer é, naquela vida do paciente, que é mostrado por uma grade semanal, é comum que os pacientes cheguem para nós com uma dor e um pouquinho de vida. Onde o normal é que na vida todo mundo tem um pouquinho de dor, mas eles chegam para nós com muita dor e pouca vida. Então, tentar trazer um pouquinho desses valores, que realmente é o que a vida é. E aí, quando eu olho para resultado de paciente com dor crônica, eu penso que a dor ela é diferente de função. Porque se eu ficar olhando só para redução de dor, vai ser um tratamento falho. Eu preciso pensar na função. E aí, o que é considerado sucesso terapêutico? Eu não sei o que é sucesso terapêutico, porque essa palavra traz uma conotação de que a gente não pode falhar e que talvez o que seja sucesso para mim não é para o meu paciente, mas como eu mudo essa frase, né? O que é considerado sucesso terapêutico? Não. Como sabemos que estamos em um bom caminho? Quando existe essa ressignificação do que é a dor, quando existe o automanejo e o melhor manejo em casos de exacerbações ou recidivas, quando eu consigo melhorar a função dessa pessoa, retomar valores que são perdidos, então tempo com a família, social, trabalho, esporte, e ganhar confiança e engajamento, quando meu paciente ele ganha confiança e engajamento com o tratamento. E aí eu posso ter um paciente com nível de dor 8 e fazendo um monte de coisa que ele valoriza, e eu posso ter um paciente com a mesma dor 8 parado no quarto, fechado, sem ter função, sem ter valores, coisas que ele valoriza da vida. Então aí eu vejo que o nível de dor é o mesmo, mas a qualidade e o que está dentro desse espaço de vida é diferente. Então lembrar que o sistema que a gente está inserido hoje, muitas vezes ele recompensa muito mais quem prescreve rápido, então é linha de produção, eu vou fazendo rápido, mas que uma conversa, uma boa escuta e uma conversa eficaz, ela pode, às vezes, até do ponto de vista custo-efetividade ser melhor, porque se eu tenho o tempo ali suficiente para ouvir aquela pessoa, para entender aquele contexto, eu tô evitando que ela procure outro serviço de saúde, que ela faça inúmeros exames desnecessários, que ela volte muito mais vezes para o consultório. O movimento Slow Medicine fala muito disso, para quem tiver interesse. E aí, eu agradeço a oportunidade de colaborar com esse congresso tão rico. E aqui tá o Instagram profissional, o site da clínica, e eu fico à disposição sempre para compartilhar e no que eu puder colaborar e aprender. Obrigada!